Eu aprendi Ich habe gelernt, a oração do Pai Nosso das Gebet Vater Unser, quando eu tinha pouca idade. als ich noch jung war. Eu não tinha ideia Ich hatte keine Ahnung da grandeza von der Größe de revelação von dieser Offenbarung, que a oração de Jesus, dass das Gebet Jesus, a oração que Jesus nos ensina a fazer, das Gebet, das Jesus uns lernt zu tun, zu beten, o que ela poderia fazer na minha vida. was es für mich tun könnte. Deus é Espírito. Gott ist Geist. Nunca se esqueça disso. Vergessen Sie das nie. Porque se você crê Denn no wenn Sie, Espírito de Deus, denn wenn Sie glauben, der Geist Gottes, Ele vai operar na sua vida. wird in Ihrem Leben wirken. Então, na oração do Pai Nosso, Dann im Gebet, Vater Unser, não é uma repetição de palavras. ist keine Wiederholung von Worten. Ela é tão importante Es ist so wichtig, que eu estou permanentemente dass ich immer, die ganze Zeit, fazendo essa oração mache dieses Gebet para a minha vida Person- pessoal. für mein persönliches Leben. Todo dia, Jeden Tag, pela manhã morgens, e à noite é sagrado. abends ist es heilig. Mas durante o dia também eu oro em espírito. Aber tagsüber bete ich auch im Geist. Porque nela nós encontramos o segredo da vida com Deus. Denn in diesem Gebet finden wir das Geheimnis von dem Leben mit Gott. Então, Jesus ensina, Jesus lehrt, Mateus capítulo 6, Matthäus Kapitel 6. ele fala assim, versículo 9. Spricht so, Ele Vers diz: 9. Portanto, Deshalb vós sollt ihr orareis auf diese Weise, assim. auf diese Weise beten. Preste atenção. Achten Sie, Isso aí das não é um pedido. ist kein Gebetswunsch. Esta oração Dieses Gebet que Jesus ensina não é um pedido, ist kein Gebetswunsch. não é uma sugestão. Ist keine, Se você quiser orar, wenn Sie beten möchten. não. Nein, É uma ordem, es ist ein Befehl. é algo que ele impõe para os seus seguidores. Es ist was, das wir tun müssen. Vós Ihr werdet orareis so beten. assim. So. Como? Wie? A oração, você sabe, Das Gebet, Sie wissen, é uma comunicação pessoal, individual com Deus. ist eine persönliche Verbindung mit Gott. Você não o vê, Sie sehen ihn nicht, você não o Sie sente, fühlen ihn nicht, você não o toca. Sie berühren ihn nicht. Eu não o vejo, Ich sehe ihn nicht, eu não o ich sinto fühle ihn e nicht, eu não o ich toco. berühre ihn nicht. Mas quando eu faço Aber wenn ich obedecer a palavra dele, das Wort gehorche, quando eu obedeço o ensinamento wenn dele, ich seine Lehre gehorche ou a ordem oder seinen dele, Befehl gehorche, eu tenho certeza que Ich ele bin- ouve. ich bin sicher, dass er mir hört. Se eu mereço
ou não mereço, ob ich es verdiene oder nicht, não importa. spielt keine Rolle. Se eu estou a sentir ou não sentir, não importa. Wenn ich ihn fühle oder nicht, spielt keine Rolle. O que importa Was zählt, depende da minha cabeça. hängt von meinem Denken ab. Depende da minha cabeça, Hängt von meinem Denken ab. que é decisão. Ist meine Entscheidung. Não é sentimento, Nicht Gefühle, não é o coração, nicht das Herz, mas a cabeça. sondern der Kopf. Eu disse, Deus é Espírito. Ich sagte, Gott ist Geist. Deus não é alma, Gott ist nicht eine Seele. Deus é Espírito. Gott ist Geist. Você, primeiramente, é Espírito. Sie sind zuerst vor allem ein Geist. Depois vem a sua alma. Danach kommt ihre Seele. E em terceiro lugar vem o seu corpo. Und drittens ihren Körper. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, Als erstes, was sie tun sollen, pensar, ist denken. raciocinar. Denken. A religião não ensina isso. Die Religion lehrt uns das nicht. A religião impõe as suas obrigações, Die Religion bringt seine Befehle, mas não explica. aber erklärt nicht. Porque quando se explica Wenn man etwas erklärt, a palavra de Deus, das Wort Gottes zum Beispiel, ela liberta você. es befreit sie. Liberta da depressão, Befreit von der Depression, liberta dos vícios, befreit von den Süchten, liberta da miséria, befreit von der Misere, liberta das fraquezas, befreit von der Schwachheit, liberta das dúvidas, von den Zweifeln, faz você uma nova aus criatura. dir eine neue Person. Mas não depende do coração, Aber es hängt nicht vom Herzen ab, depende da cabeça. es hängt vom Kopf, Gedanken ab. É uma decisão. Es ist eine Entscheidung. Você está entendendo? Verstehen Sie das? Então ele fala: vós orareis assim. Exato. Se eu creio, então eu obedeço. Sagt, ihr werdet so beten. Und wenn ich glaube, dann ich werde so machen. Se eu não creio, Wenn ich nicht glaube, eu não obedeço. ich werde nicht gehorchen. Não tem nada a ver com o coração. Hat nichts mit dem Herz zu tun. Nada a ver com sentimento. Nichts mit den Gefühlen zu tun. Mas tem com a cabeça. Nur mit dem Kopf. É na sua cabeça que você decide a sua vida. In ihrem Kopf, sie entscheiden ihr Leben. Não é assim? Nicht so? É ou não é? Ja oder nein? É na sua cabeça que você decide In ihrem Kopf, sie entscheiden, se casa ou não casa. ob sie heiraten oder nicht. É na sua cabeça que você decide In ihrem Kopf, sie entscheiden a sua profissão. ihren Beruf. A sua cabeça Ihr Kopf é o seu espírito. ist ihr Geist. Deus é espírito. Gott ist Geist. Deus é palavra. Gott ist Wort. Que quer dizer, Das bedeutet, se você usa o seu espírito, quer dizer, a sua cabeça, wenn sie ihren Geist, ihren Kopf nutzen, você vai entender a voz de Deus. sie werden Gottes Stimme verstehen. Compreende? Verstehen Sie? Então, quando você lê a Bíblia, Wenn Sie die Bibel lesen, não é pelo muito que você sabe ist da nicht- Bíblia es ist nicht durch das viel, das Sie von der Bibel wissen, que vai mudar a sua vida. dass es Ihr Leben Mas verändert. uma palavra Aber ein Wort da palavra de von Deus dem Wort Gottes muda a sua vida. verändert Ihr Leben. Mudou a minha. Hat meins verändert. Mudou a minha vida. Hat meins verändert. Muda a sua também. Ändert auch ihr. Então Jesus ensina: vós, Lehrt Jesus Was? ihr
orareis werdet assim. so beten. Quer dizer, Das bedeutet, onde quer que você esteja, egal wo Sie sind, qualquer que seja a situação que você se encontre, egal was für eine Situation Sie você não sich befinden, precisa estar necessariamente dentro da igreja. Sie müssen nicht unbedingt in der Kirche sein. Você só precisa Sie müssen nur o quê? was? Obedecer. Gehorchen. Amém? Amen. Então você não precisa Denn Sie müssen nicht. que eu ore por você Sie brauchen nicht, dass ich für Sie bete, para você ser livre. damit Sie frei werden. Você precisa usar a sua cabeça Sie müssen Ihren Kopf benutzen, para obedecer o que Jesus falou. zu gehorchen, was Jesus gesagt hat. Tá claro? Verstehen Sie? Então ele diz: So sagt er. vós orareis assim. Ihr werdet so beten. Calma. Pai. Vater. Amém? Amen. Pai. Vater. Sozinho ou na companhia de outras pessoas. Melhor que seja sozinho. Alleine oder mit anderen Personen dabei. Se você tiver problema, Wenn Sie Probleme haben, fala assim: Pai. sprechen Sie so, Vater. Meu Pai. Mein Vater. Então você faz do Pai nosso o Pai seu. Denn Sie machen aus dem unser Vater auch Ihr Vater. Amém. Amen. Meu Pai. Mein Vater. Imediatamente, Sofort. o Pai Der Vater inclina para ouvir o que você tem a falar. wird sich neigen, Ihr Worte zu hören. Não é maravilhoso isso? Ist das nicht wunderbar? Mas eu sou pecador, bispo. Aber ich bin ein Sünder, Bischof. E quem não peca? Wer sündigt nicht? Quem merece? Wer verdient was? Quando você obedece a palavra de Deus, Wenn Sie das Wort Gottes gehorchen, você passa a merecer a atenção de Sie Deus. verdienen Gottes Aufmerksamkeit. Você vai sair daqui diferente essa manhã. Sie werden diesen Morgen anders nach Hause gehen. Ah, vai. Ah ja, Com certeza. sicher. Não por minha causa, Nicht wegen mir, mas por causa do que está escrito. sondern wegen dem Wort, das geschrieben steht. Jesus, quando enfrentou o diabo, Als Jesus den Teufel konfrontiert hat, o inimigo número 1 de Deus e da humanidade, der erste Feind von Gott und der Menschheit, Jesus só usou, está escrito. Jesus hat nur das, was geschrieben steht, benutzt. Você pode usar também. Sie können das auch benutzen. Quando tiver em situação de aperto, Wenn Sie in Schwierigkeiten sind, qualquer que seja a dificuldade, egal was für eine Schwierigkeit, quando você diz, meu Pai, Sie sagen, mein Gott, mein Vater, ele se inclina para você. neigt sich für Sie. Isso é maravilhoso. Ist das nicht É ou não wunderbar? é? Sim ou não? Oder nein? Isso é para a gente dançar, Das ist zu tanzen, para se alegrar. sich zu freuen. Porque ele ouve a minha oração, a sua oração, Denn a er- nossa oração. Denn hört mein Gebet, Ihr Gebet, unser Gebet. Amém? Amen. Vamos lá em seguida. Lass uns weiter. Pai nosso que estás nos céus. Unser Vater, der du bist im Himmel. Você dirige a sua oração a alguém que é o
Todo-Poderoso, é o Criador dos céus e da terra, de todo o infinito. É o Todo-Poderoso. Sie beten zu jemandem, der allmächtig ist, der Schöpfer von allem, was es gibt. Quando você fala Pai Nosso, Wenn Sie unser Vater não se sagen, esqueça, vergessen Sie nicht, o que é que acontece imediatamente. was geschieht sofort? Você pode falar na sua língua. Sie können Ihre Sprache sprechen. O que acontece quando você fala Pai Nosso? Was passiert, wenn Sie Vater unser sprechen? Deus, Gott, que maravilha. wunderbar. Aí você faz o pedido. Dann Sie machen einen Wunsch. Mas o primeiro pedido Aber der erste Wunsch trata-se dos interesses de Deus. hat mit dem Willen Gottes zu tun. Primeiro é a vontade dele. Zuerst Gottes Willen. Antes de você colocar na mesa a sua vontade, Bevor Sie Ihren Tisch auf den Tisch legen, você pede a ele o que ele quer, Sie bieten ihm, was que ele will, deve fazer na sua vida, was in Ihrem Leben tun soll, através da sua vida. durch Ihr Leben. Então ele diz: Dann sagt Pai nosso que estás nos céus. Vater unser, der du bist im Himmel. Qual o primeiro pedido? Was ist der erste Wunsch? Santificado seja o teu nome. Geheiligt werde dein Name. Imagine se você se apresenta perante o rei. Stellen Sie sich vor, wenn Sie vor einem König kommen. Imagine você quando se apresenta perante o rei dos reis. Stellen Sie sich vor, wenn Sie vor dem König der Könige Quando kommen. você se apresenta perante uma autoridade grande, Wenn Sie vor eine große, höhere Autorität kommen. sim ou não? Ja oder nein? Você o quê? Sie was? Curva a sua cabeça, Sie beugen sich. colocando-se no lugar de serva, de servo. Und sie übernehmen den Platz eines Dieners. Amém? Amen. Quando você faz isso, Wenn Sie das tun, Deus te abraça. Gott umarmt Sie. Perante o rei, Vor dem König. você tem que... Sie müssen sich beugen. Jesus ensina a gente primeiro pedir: Gott lehrt, santificado seja o teu nome. Gott lehrt uns erst zu bieten. Santificado, Geheiligt werde dein Name. santificado seja o teu nome em quem? Geheiligt werde dein Name in wem? Em quem? In wem? No céu? Im Himmel. Em mim, In mir. em você. In dir. Amém, pessoal? Amen. Você entendeu? Verstehen Sie das? Não interessa a vida desregrada que você viveu. Egal was für ein Leben voller Ausschweifungen Sie gelebt haben. Não interessa o quão miserável você é. Egal wie miserabel Sie sind. O que importa é a sua fé. Was wichtig ist, ist dein Glaube. E a fé usa Und der Glaube nutzt a cabeça. den Kopf. Obedece a Gehorcht. palavra. Gehorcht das Wort. Amém? Amen. Obedece o quê? Gehorcht was? A palavra. Das Wort. A palavra. Das Wort. Porque Deus é o quê? Denn Gott ist was? Deus é palavra. Gott ist Wort.
E quando você obedece a palavra, Sie Gottes Wort gehorchen, se sente ou não sente, não interessa. ob sie was fühlen oder nicht, ist egal. Quando você obedece Wenn sie gehorchen, a palavra, das Wort Deus Gott se inclina neigt sich, para ouvir a sua voz, ihre Stimme o seu zuzuhören, pedido. ihren Wunsch. E qual é o primeiro pedido? Was der erste Wunsch? Qual é o primeiro pedido? Der erste Wunsch? Santificado seja o teu nome. Geheiligt werde dein Name. Isso mostra o seu reconhecimento de uma pessoa que precisa de ajuda. Das bedeutet, sie zeigen, dass sie Gottes Hilfe brauchen, Que confia no Todo-Poderoso. dass ihm vertrauen. Está compreendendo? Verstehen Sie das? Está claro? Ist das klar? E então vem o segundo pedido, Dann kommt der zweite Wunsch, do interesse dele também. auch von seinen Willen. Venha o teu reino. O que é o reino de Deus? Dein Reich komme. Was ist Gottes Reich? Venha o teu reino sobre quem? Kommt dein Reich über wen? Hein? Über wem? Em mim? Em você? Über mich. É você que está a orar. Vocês pedem, ó Deus, santifica o teu nome em minha vida. Sie beten, dann sie sagen, komm dein Reich in mein Leben, geheiligt werde dein Name. Venha o teu reino aonde? Komm dein Reich wo? Na minha In vida. mein Leben. Você se sujeita ao reino dele. Sie lassen sich offen für sein Reich. Por isso ele é chamado de Senhor. Deswegen ist er Herr. E você se coloca como servo. Und sie stellen sich als Diener dar. Amém? Amen. Você vai mudar a sua vida hoje. Sie werden ihr Leben heute ändern. Você vai sair daqui diferente. Sie werden anders nach Hause Porque gehen. daqui a pouco Denn gleich nós vamos orar esse Pai Nosso. werden wir diese Vater unser E beten. vamos ver se acontece ou não acontece. Wir werden sehen, ob das wirklich so Vamos ist. ver se Deus é vivo. Schauen wir, ob Gott lebt. Se Ele ouve ou não ouve a Er hört palavra. oder nicht unser Wort. Então venha o teu reino sobre quem? Dann kommt dein Reich über wen? Em mim. Über mir. Para que então, o quê? Damit was? Seja feita Dein Wille a tua vontade. geschehe. Aonde? Wo? Na minha vida. In mein Leben. Ah, isso é muito bom. Das ist sehr gut. Imagine Deus reinando na sua vida. Stellen Sie sich vor, wenn Gott in Ihr Leben herrscht. Não reinando no seu coração, Nicht in Ihrem Herzen herrscht. Nein, mas na sua cabeça. in Ihrem Kopf, in Ihrem Denken. Reinando aqui, reinando na sua cabeça, no seu espírito. Herrschen in Ihrem Herzen. O Espírito de Deus Der Geist Gottes reinando no seu espírito. herrscht in Ihrem Geist. Isso é muito forte. Das ist sehr stark. Quando ele reina, ele erra. Wenn er herrscht, macht er Fehler. Quando ele escolhe por você, ele vai errar. Wenn er für Sie was erwählt, wird Vai er dar Fehler errado. machen. Wird es schief gehen? Você vai perder? Werden Sie verlieren? Nunca você vai perder. Nie werden Sie verlieren. Porque ele Denn er está a dirigir a sua cabeça, que é o seu espírito. wird Ihren Kopf, Ihren Geist führen. Esse é o reino de Deus. Das ist das Reich Gottes. É chegado até vocês o reino de Deus. Kommt das Reich Gottes zu euch. E o que você vai fazer? Und was werden Sie tun? Você aceita o reino de Deus? Sie akzeptieren das Reich Gottes. Você aceita o Rei dos Reis Sie akzeptieren der König der Könige, conduzir o seu espírito, dass er Ihren Geist führt, conduzir a sua cabeça? dass er Ihren Kopf führt.
Qual é a sua resposta? Was ist Ihre Antwort? Akzeptieren Sie Dê das? essa resposta para ele. Gib ihm diese Antwort. Então veja que Pai nosso que estás nos céus. Dann schauen Sie, Vater unser, der du bist im Himmel. Primeiro pedido, Erster Wunsch. santificado seja o teu nome. Geheiligt werde dein Name. Segundo pedido, Zweiter Wunsch. venha o teu reino. Ein Reich komme. Terceiro pedido, Dritter Wunsch. seja feita a tua vontade. Dein Wille geschehe. Isso vale mais do que qualquer dinheiro, qualquer oferta. Isso vale mais do que tudo que você possa apresentar para Deus. Es ist kostbarer als Gold, als jede Gabe, als irgendwas, das Sie Gott geben Porque können. você está colocando a sua vida inteiramente nas mãos dele. Denn Sie legen Ihr Leben ganz in seine Hand. Está claro isso? Verstehen Sie das? Você está entendendo? Verstehen Sie? Sim ou não? Ja oder nein? Eu não quero que você sinta nada, não. Eu quero que você entenda. Ich will nicht, dass Sie was fühlen heute hier. Ich will, dass Sie verstehen. Muito bem. Gut. Agora Jetzt, que você atendeu a vontade dele, dass Sie Gottes Stimme hören, o reino dele dentro de você, você vai fazer a vontade dele. Gottes Reich, einmal Gottes Reich in Ihnen, dann werden Sie Gottes Willen tun. Bom, agora vamos tratar de mim. Denn jetzt schauen wir Amém? auf uns selbst, auf Agora é a unsere sua Bedürfnisse. vez. Jetzt sind Sie dran. Vai pedir para você. Sie werden für sich was bitten. Qual a sua maior necessidade? Was ist Ihre größte Qual a maior Bedürfnis? necessidade nossa? Was ist unsere größte Bedürfnis? Coloca aí no texto. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Gibt uns heute unser tägliches Brot. Então, o pão nosso de cada dia, Das tägliche Brot, existe o pão nosso espiritual es gibt das geistliche tägliches Brot e o pão nosso físico. und physische tägliche Brot. Então, o pão nosso espiritual Das geistliche tägliche Brot atende a necessidade do nosso espírito. hat mit unserem Geist zu tun. O pão nosso físico Das physische tägliche atende a Brot nossa necessidade física. hat mit unserem physisch zu tun, mit Amém. dem Körper zu tun. Qual é a necessidade? Was ist Ihr Eu estou Bedarf? desempregado. Ich bin arbeitslos. Eu estou depressivo. Ich habe Depressionen. Eu estou com isso. Você tem problema. Sie haben Probleme. Então, o pão nosso de cada dia vem atender a sua Und das necessidade. tägliche Brot kommt, diesen Bedarf zu decken. Mas para hoje. Aber für heute. Amanhã, não. Morgen nicht. Você não pode nem deve pedir para amanhã. Sie sollen nicht für morgen was bitten. Tem que pedir só para hoje. Für heute. Nur für É o heute. pão nosso de cada Das dia. tägliche Brot für jeden Tag. Amém? Amen. Você não pode comer pelo dia seguinte, pode? Sie können nicht für morgen heute essen. É ou não é? Ja oder nein? A gente só come para o dia. Wir können nur für den Tag. Wir essen nur für den Tag. Se você comer pelo dia seguinte, você é glutão. Wenn Sie für den nächsten Tag essen, dann ist falsch. E isso é pecado. Das ist Sünde. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Das tägliche Brot gibt uns heute. Outra coisa. Noch was? Perdoa as nossas dívidas. Aí sim. Agora, Vergib uns unsere Schuld. perdoa as nossas dívidas. Vergib unsere Schulden. O Senhor me deu o pão nosso espiritual, o pão nosso físico. Agora, a minha alma precisa de salvação. Du hast mir das tägliche Brot physisch und geistlich gegeben.
Jetzt braucht meine Seele die Rettung. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Das tägliche Brot gibt uns heute. Mas o perdoa-nos as nossas dívidas, Aber die Vergebung von unseren Schulden atende à grande necessidade do seu coração. kommt für den großen Bedarf unseres A sua Herzens, alma. unsere Seele. Amém? Amen. Está claro isso? Ist das klar? Perdoa as nossas dívidas. Vergib unsere Schulden. Todo dia Jeden Tag. eu falo, ó Deus, Ich sage, ó oh meu Gott, Pai, oh mein Vater, perdoa as minhas dívidas. vergib meine Schulden, meine Porque Sünden. eu sou homem como você, Denn ich bin, ser humano. ich bin ein Mensch wie Sie, E ein Mensch. todos nós estamos sujeitos a erros, Und wir alle a machen Fehler, pecados. Sünden. Ja oder nein? Ja oder nein? Então nós precisamos do perdão todo santo dia. Und wir brauchen die Vergebung jeden einzelnen Tag. Perdoa os nossos pecados, Vergib uns unsere Como? Schulden. Wie? assim como nós Wie auch wir perdoamos aos nossos devedores. unsere Schuldigen vergeben. Se você perdoa os seus ofensores, Wenn Sie Ihre Schuldigen vergeben, ele também perdoa você. Gott vergibt ihnen auch. Mas se você não perdoa aquelas pessoas que você tem mágoa, Aber wenn Sie den Personen nicht vergeben, denen Sie Groll haben gegenüber, também não vai receber perdão. so werden Sie Gottes Vergebung auch nicht bekommen. Tá claro? Ist das klar? Sim ou não? Ja oder nein? Se você perdoa, você vai ser. Ele garante. Wenn Sie vergeben, werden Sie auch vergeben werden. Perdoa-nos os nossos pecados, como nós perdoamos. Vergib unsere Schuld, wie auch wir die anderen Em vergeben. outras palavras, se eu não perdoo, Mit anderen Worten, wenn ich nicht vergebe, a minha alma vai continuar presa, aprisionada. meine Seele wird gefangen bleiben. É assim. Es ist so. É assim que nós temos que tratar uns aos outros. So sollen wir einander behandeln. É assim. So. Mas você pergunta, Aber sie fragen mich, como que eu posso perdoar wie kann ich vergeben? uma pessoa que destruiu o meu Eine casamento? Person, die meine Ehe zerstört hat. Como eu posso perdoar Wie kann ich jemanden vergeben, uma pessoa que matou meu filho? der meinen Sohn umgebracht hat? Como eu posso perdoar Wie kann ich vergeben uma pessoa jemandem, que me feriu? der mich verletzt hat? É difícil, não é verdade? Schwer, ja oder nein? É ou não é? Ja oder nein? É ou não é? Ja oder nein? Mas Jesus também manda Aber Jesus gebot auch, que nós temos que amar os nossos, o quê? Inimigos. dass wir unsere Feinde sogar lieben sollen. Como é que eu posso amar o meu inimigo? Wie kann ich meinen Feind lieben? Ele quer me matar Er will mich töten e eu vou amá-lo? und ich werde ihn lieben. Posso? É possível? Ist das möglich? É possível amar alguém que só prejudicou você? Ist möglich, jemanden zu lieben, der mich nur geschadet hat? Não é possível se você amá-lo do coração. Existe Quiser nicht. amá-lo do coração. Es ist nicht
möglich, wenn sie versuchen, ihn mit dem Herzen zu lieben. No coração você não tem capacidade de amar o inimigo. Mit dem Herzen schaffen sie es nicht. Ou tem? Oder Há pessoas aqui es gibt Personen hier, que carregam mágoas die einen Groll há tragen, anos jahrelang de pessoas, de outras von pessoas. anderen Personen. Quando nós carregamos mágoas, Wenn wir Groll in uns tragen, quer dizer, nós não perdoamos. das bedeutet, wir vergeben nicht. E se nós não perdoamos, Und wenn wir nicht vergeben, está escrito, Jesus disse, es steht geschrieben, Também- Jesus hat gesagt, vos não será perdoado. sie werden auch keine Vergebung bekommen. E se você não é perdoada ou perdoado, Und wenn sie nicht vergeben werden, então a sua alma vai continuar presa. dann ihre Seele wird gefangen bleiben. Porque quando você perdoa, Denn wenn sie vergeben, primeiramente você está perdoando-se a si mesmo. zuerst vergeben sie oder gleichzeitig vergeben sie sich selbst. Mas, ô bispo, Aber Bischof, como que eu posso perdoar? wie kann ich vergeben? Meu coração bate. Só em pensar naquela pessoa, eu já fico com raiva aqui agora. Mein Herz schlägt stark, nur an diese Person zu denken. É ou não é? Ja oder nein? Sim ou não? Ja oder nein? Então é problema no trabalho, problema na família, problema na escola. É qualquer que seja o lugar que você vai lidar com as pessoas, Es ist Problem dann zu Hause, Problem in der Schule, Problem überall, in jedem Ort, wenn sie was mit Menschen zu tun haben. vai haver atritos, Es wird Konflikten geben. não é? Ja oder nein? Como que você vai conseguir amar uma pessoa que lhe fez mal? Wie werden sie schaffen, jemanden zu lieben, der Como sie que eu wehgetan posso- hat? Como que eu posso perdoar alguém que me prejudicou? Wie kann ich jemanden lieben, der mich geschadet hat? Você não pode. Sie können nicht. Mas Deus não pede nada que a gente não possa fazer. Aber Gott würde uns nichts bieten zu tun, das wir nicht tun könnten. Não é? Ja oder nein? Você acha que Deus vai pedir algo que nós não podemos dar? Denken Sie, würde Gott uns was bieten, das wir nicht geben konnten? É ou não é? Ja oder nein? Então como é que eu vou resolver esse problema? Wie werde ich das Problem lösen? O meu coração não sente vontade de perdoar nenhuma. Mein Herz will nicht vergeben. Mas Aber se eu tenho juízo, wenn ich meinen Kopf gut benutze, aqui na cabeça im Kopf, eu perdoo. ich vergebe ihm. Eu quero o bem daquela pessoa. Ich will das Gute, das Beste für die Person. É isso mesmo. Genau das. Perdoar Vergeben é você querer o bem da pessoa que lhe fez mal. ist dieser Person das Beste zu wünschen. Não depende do coração. Es hängt nicht von dem Herzen ab. No coração você não pode perdoar. Im Herzen können sie nicht Mas vergeben. aqui Aber hier, você pode decidir. sie können entscheiden. Eu quero o bem daquela pessoa. Ich will das Beste für diese É o Person. suficiente. Das Se ist vo- genug. se Es você- reicht. Se você quer o bem de uma pessoa, Wenn sie das Beste für die Person você wünschen, está perdoando aquela pessoa. dann sie vergeben diese Person dadurch. Amém? Amen. Então você pode perdoar qualquer situação. Dann können sie in jeder Situation vergeben. Olha, o meu inimigo Schau, está me esperando ali para me matar. mein Feind wartet auf mich, mich zu töten. No meu coração, eu quero pegar uma arma para matá-lo In primeiro. meinem Herzen, ich will eine Waffe nehmen, ihn zu töten. Mas se eu obedeço Aber wenn ich a palavra de Deus, das Wort Gottes gehorche, eu vou orar, ó Deus, ich werde beten, oh Gott, eu jogo essa arma fora
Ich werfe diese Waffe weg E eu peço que o Senhor abençoe aquela pessoa. und ich bitte dich, diese Person zu segnen. Aqui eu posso fazer isso. Hier, ich kann das tun. Aqui eu posso professar. Hier, ich kann das aussprechen. Eu posso confessar. Ich kann das aussprechen. Seja abençoado. Sei gesegnet. Mesmo que o coração diga não. Trotz, dass mein Herz Nein sagt. Amém? Amen. Esse é um segredo que Deus nos deu quando eu fui desafiado Das por ist, uma pessoa. das ist ein Geheimnis, das Gott uns gegeben hat, als ich persönlich ein Problem gehabt habe. O Espírito Santo me ensinou Der Heilige Geist hat mich gelehrt, a perdoar. zu vergeben. E eu estava pregando a palavra de Deus, Und ich predigte in der Zeit das Wort Gottes. mas eu não conseguia perdoá-lo. Aber ich konnte dieser Person nicht vergeben. E o Espírito Santo disse: ora por ele, Und der Heilige Geist sagte mir, bete für ihn. porque isso eu posso fazer. Weil das kann Ou ich não tun. posso? Oder nicht. Você pode fazer, não pode? Sie können das tun. Pode ou Ja não oder pode? nein? Ja oder nein? Você tem a palavra na boca, você tem o Espírito, você tem cabeça para pensar. Não, eu quero que ela seja abençoada. Sie können diese Entscheidung treffen. Ich will, dass diese Person gesegnet wird. Mesmo que o coração grite, dizendo não, não, não e não. Não interessa o que o coração fala. O coração não se confia. Trotz, dass das Herz schreit, schreit, schreit und sagt, nein, nein, nein. Wir vertrauen nicht auf unser Herz. Quantas pessoas são mal casadas Viele Personen sind schlecht geheiratet. por causa do coração? Wegen dem Herzen. Sim ou não? Ja oder nein? Né? Ja. Não é o coração que faz a gente escolher a profissão? Es ist nicht das Herz, das uns dazu führt, unseren Quem- Beruf zu wählen. Quem tem a obrigação de escolher a profissão é quem? Quem? Wer É o hat, espírito aqui, a cabeça. wer hat die Verantwortung, den Beruf auszuwählen? Den Geist, der Kopf. Se nós deixamos o coração escolher o nosso destino, Aber wenn wir unsere Herz oder unsere Entscheidung im Herzen hängen lassen, nós estaremos buscando a maldição pessoal. werden wir den Fluch auf unserem Leben ziehen. Você está compreendendo? Verstehen Sie ou das? Ja oder nein? não? Você está compreendendo? Verstehen Sie? Quantas pessoas estão dentro das igrejas, Wie viele Personen sind in den Kirchen, das religiões, Religionen e fazem suas preces, und beten, fazem suas ofertas, machen ihre Gaben, geben ihre Gaben, mas ainda continuam odiando os seus inimigos. aber hassen immer noch ihre Feinde. E o que adianta isso? Was nützt denn alles? Deus não está na vida dessa pessoa. Gott ist in diesem Leben dieser Person nicht. Ela pode ser religiosa, Sie können religiös sein, ela pode ser sie bondosa, können ein guter Mensch sein, ela pode ser caridosa, sie können Wohltaten tun, mas se ela não obedece à palavra de Deus, aber wenn sie dem Wort Gottes nicht gehorcht, ela não tem nada de Deus. sie hat nichts mit Gott zu tun. Amém? Amen. Entendeu? Verstehen Sie? A religião usa muito o coração. Die Religion nutzt viel, sehr viel das Herz. Porque o coração sente. Denn das Herz fühlt. É o coração que se emociona. Es ist das Herz, das Gefühlen hat. É o coração que faz a gente casar mal. Das Herz führt uns dazu, schlecht zu heiraten. Ja oder nein? Fala a verdade. Sag die Wahrheit. É verdade ou não é? Ja oder nein? Fala a verdade. Sag die Wahrheit. Diga você. Sagt sie, sagen Sie. Quantas vezes seu coração te enganou? Wie viel hat, Hein? wie oft hat Ihr Quantas Herz Sie vezes getäuscht? nossos corações nos enganam? Wie oft hat Ihr Herz Sie getäuscht?
Então, quando a gente se inclina para o que o coração fala Wenn wir uns neigen für das Herz ou sente, oder fühlt, não tem nada de Deus. wir haben nichts mit Gott. Porque Deus é Denn Gott ist Espírito, Deus é cabeça. Kopf, Geist. E você tem que ser cabeça. Und sie müssen auch Kopf sein. Cabeça, Kopf sein. pensante Denken e não coração. und nicht Herz. Não dê ouvidos ao seu coração, Hören Sie nicht auf Ihr Herz. porque o próprio Deus fala Denn Gott selbst sagt, que o coração dass das Herz é enganador trügerisch e ist corrupto und korrupt e perverso. und böse. Não é verdade? Ja oder nein? Você é testemunha disso, Sie ou sind não ein é? Zeuge davon. Sim ou não? Ja oder nein? Não é só vocês não, também a gente. Nicht nur Sie, wir auch. Não importa se é pastor, bispo, seja lá o que for. Egal ob Pastor, Bischof. Coração é enganador. Herz ist trügerisch. E quem ouve o coração Auf dem Herz hört, está fadado ao fracasso. wird sicher in Niederlage leben. Não é verdade? Ja oder nein? Sim ou não? Ja oder nein? Então, Jesus então ensina a gente a perdoar aos nossos devedores, Jesus lehrt uns, unsere Assim- Schuldigen zu vergeben, como nós perdoamos. wie auch wir auch vergeben. Se eu perdoo, então eu libero perdão para a pessoa, mas primeiro eu libero perdão para mim mesmo. Wenn ich vergebe, ich gebe die Person die Vergebung, aber ich bekomme auch oder gebe mir selbst die Vergebung. E então ele fala o seguinte versículo: Dann sagt er Folgendes: e não nos conduzas Und führe uns nicht à tentação. in Versuchung. Isso é obra que o Espírito Santo faz quando a gente entrega a vida para Ele. Das ist ein Werk des Heiligen Geistes, einmal, dass sie ihr Leben ihm geben. Porque foi o Espírito Santo quem conduziu Jesus à tentação, não foi? Es war, Foi ou não es war foi? der Heilige Geist, der Jesus in die Versuchung geführt hat. Quando Ja oder você- nein? Quando você ora, ó, não nos conduz à tentação, o Espírito Santo vai guardar você. Wenn sie beten, führe uns nicht in Versuchung, der Heilige Geist wird auf sie schauen. Livra-nos do mal. Que é o mal? Errette uns von dem Que é o Bösen. mal? Was ist der Böse? Livra-nos do mal. Errette uns von dem Bösen. O mal Das Böse, aqui é o diabo. hier ist der Teufel. Livra-nos do diabo, Errette uns von dem Teufel. porque é ele que provoca e promove guerras Denn e er todas as verursacht maldições. Kriegen. Guerras e maldições. Kriegen und Flüche. Olha, ficava mais fácil aqui. Amém, pessoal? Amen, Leute. Está claro para você? Verstehen Sie das? Você pode mudar a sua vida aqui hoje. Aqui Sie agora. können Ihr Leben hier und heute ändern. Não precisa de sorte. Sie brauchen kein Glück dafür. Não precisa de destino traçado. Sie brauchen kein Glück dafür. Só depende de quê? Es hängt Depende nur de von quê? wem? Da sua cabeça. Von Ihrem Nunca se Kopf. esqueça disso. Vergessen Sie das nie. Nunca. Jamais em tempo algum. Niemals. Nunca se esqueça que a sua vida depende da sua cabeça, que ela esteja na mão de Deus. Vergessen Sie nie, dass Ihr Leben hängt davon ab, dass Ihr Sujeita, Kopf in Gottes Hand ist. sujeita ao Espírito de Deus. Amém? Muito Gottes bem. Willen zu gefallen. Aí vem o versículo seguinte. Nächsten Vers. Aí vem o... Porque teu é o reino, Denn dein ist das Reich. o reino é de Deus. Das Reich ist von Gott. O poder Die é Kraft de Deus. ist von Gott. E a glória Die é Herrlichkeit de Deus.
ist von Gott. O diabo não tem nada. Der Teufel hat nichts. Ele pode ter o poder que tiver. Er kann die Macht Não das importa. haben, das er hat. Ele não pode tocar em você Er kann sie nicht berühren, sem a permissão de Deus. wenn ohne Gottes Erlaubnis. E se você ora Und wenn sie beten e entrega a sua vida na mão dele, und de ihr Leben Deus, in Gottes Hand geben, ele protege Gott você. umarmt sie und schützt sie. E o que acontecer com você a partir de então, Und was mit ihnen para geschehen o wird seu ab bem. dem Moment, ist zum Besten. amém? Wird zum Besten dienen. Qualquer coisa que aconteça, perdeu o emprego, amém, graças a Deus. Zum Beispiel hat die Arbeit verloren. Amen, Gott sei Dank. Por quê? Warum? Porque Deus tem coisa melhor para você. Weil Gott etwas Besseres für mich hat. Amém? Amen. É isso. Es ist so. Agora, quando termina a oração, Jesus fala o quê? Aber wenn das Gebet endet, was sagt Jesus? O quê? Was? O quê? Was sagt er am Ende? Amém! Amen. Acabou? Não. Ele explica agora o poder do perdão. Ist nicht das Ende. Er erklärt jetzt die Kraft der Vergebung. Ele diz assim: Er sagt, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, também vosso Pai so wird vos euch não perdoará as vossas ofensas. euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Então, o perdão, Denn die Vergebung, o perdão que você quer de Deus, depende do perdão que você dá para outras pessoas. denn die Vergebung, die sie von Gott wollen, hängt Você quer o perdão de der Deus? Vergebung, die sie geben. Quem quer o perdão de Deus? Wer will Gottes Vergebung? Então você tem que perdoar. Denn sie müssen vergeben. Se você não perdoar, Wenn sie nicht vergeben, tampouco vai ser perdoado. sie werden auch von Gott nicht vergeben werden. Amém? Amen. Você entendeu? Verstehen Sie das? Vocês entenderam? Haben Sie verstanden? Então, eu quero convidá-los Ich möchte Sie einladen, a fazer a oração do Pai Nosso aqui,